Quero te convidar a abrir sua Bíblia em Jonas, capítulo 4. Pela graça e pela permissão de Deus, nós vamos encerrar a meditação desse livro no dia de hoje. Jonas, capítulo 4. Temos meditado nas últimas semanas, cada domingo um capítulo. Uma divisão bem clara entre os capítulos, da história. Nós vimos ali no primeiro capítulo Deus chamando o profeta Jonas. Nós vimos que Jonas era um profeta que se dedicava mesmo em obedecer ao Senhor. Era um homem que falava em nome de Deus. Nós temos relato lá em 2 Reis de uma profecia que ele falou e se cumpriu. Mas no capítulo 1 de Jonas mostra Deus chamando Jonas para pregar para um outro povo, algo que nunca tinha acontecido antes, Todos os profetas eram levantados para pregar para o seu próprio povo, mas Jonas era chamado para pregar para um outro povo que era inimigo ainda de Israel, um povo terrível, um povo malvado, E Jonas foge. Fala, não quero não. Foge, vai na direção oposta, ao invés de ir para Nínive, ele foge ali para o porto de Jope e pega um navio em direção a Tarsis, para tentar ir o mais longe possível, E tentar assim fugir da vontade do Senhor e quem sabe até mesmo atrapalhar os planos do Senhor. E depois nós vimos então que Deus manda uma tempestade para aquele navio, e os marinheiros não conseguem mais ir para frente, não conseguem se salvar, tentam, não saem do lugar, remam, e até que eles descobrem que é por causa de Jonas, E então temos aquela história conhecida, de que Jonas é lançado ao mar, então para poder acalmar a ira de Deus, ele é jogado nesse mar, o mar se acalma, e aí os marinheiros glorificam a Deus, começam então a exaltar o Senhor. Jonas cai ali naquele mar, se debate, tenta se salvar, não consegue. Quando suas forças estão indo embora, ele começa a orar ao Senhor, e Deus manda um livramento para ele, na forma de um grande peixe, que nós não sabemos se é uma baleia, mas é um grande peixe que engoliu Jonas, e de lá de dentro ele faz uma oração de arrependimento, uma oração de compromisso ao Senhor. E então nós terminamos o capítulo 2 com um peixe vomitando Jonas de volta na praia. E o capítulo 3, nós vimos Jonas se levantando e indo então em direção a Nínive, tendo que caminhar. Alguns acreditam que ele foi vomitado ali no porto de Jope novamente, então ele teve que voltar até a sua terra natal e caminhar de novo tudo aquilo que ele deveria ter caminhado desde o início, E foi lá, pregou com muita má vontade, pregou sobre o juízo de Deus, falou, daqui a 40 dias Nínive será destruída. Só pregou isso. A cidade ele deveria andar 3 dias para percorrer a cidade inteira, mas ele percorreu um dia só, e pregou só essa mensagem, daqui a 40 dias Nínive será destruída. Mas mesmo assim Deus usou essa palavra e trouxe arrependimento ao coração dos ninivitas. Os ninivitas então se arrependeram, começaram a falar um para o outro, pararam de trabalhar, começaram a jejuar, tiveram aquele temor do castigo do Senhor. E isso chegou até os ouvidos do rei, e o rei ficou sabendo disso e falou, não, vamos decretar aqui um jejum oficial mesmo, então está proibido, ninguém mais vai trabalhar. E provavelmente eles ficaram nesse jejum até que se passassem os 40 dias, esperando para ver, e agora, Deus vai destruir, Deus não vai. E por causa desse arrependimento que eles tiveram, por eles buscarem ao Senhor, a Bíblia diz então que Deus então se arrependeu daquele mal que ele tinha prometido fazer. Deus voltou atrás porque viu o arrependimento no coração dos ninivitas. E o capítulo 3 termina, se você está com a sua Bíblia aberta aí, volta aí no capítulo 3, versículo 10, diz o seguinte: Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Então Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Então eles se livraram aí desse castigo de Deus, E agora nós começamos o capítulo 4, que é bem ligado a esse versículo 10, que diz assim: mas Jonas ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando eu estava em casa?
Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete te castigar, mas depois se arrepende. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria à cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor. E Jonas ficou muito alegre. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta, de modo que ela secou. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, a ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, tenho, e estou furioso a ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Olha, se a história tivesse acabado no capítulo 3, seria uma história maravilhosa, né? Nós teríamos visto, embora Jonas tivesse sido aquele profeta fujão, mas seria um profeta redimido que foi lá, pregou, e ocorreu ali o maior avivamento que nós já vimos na história. Em nenhum outro momento da história nós vimos tantas pessoas se arrependerem assim, né? Seria considerado aí o maior pregador de todos os tempos, né? Alguém que poderia ser considerado como o homem de sucesso ministerial, né? Quantas pessoas querem esse título aí, né? O maior pastor, né? Da atualidade, o maior pastor de todos os tempos, né? O maior pregador. No entanto, esse livro que nós estudamos, que é a base da nossa fé, a Bíblia, não faz questão nenhuma de exaltar nenhum ser humano, de mostrar como os seres humanos são bons e não têm defeitos. Não. Esse livro aqui nos fala sobre Deus. A Bíblia nos fala sobre Jesus Cristo, como Ele é bom, como Ele é perfeito. E a Bíblia mostra como nós, seres humanos, somos errantes, como nós somos pecadores, e como muitas vezes nós desagradamos a Deus. E esse capítulo 4, que é o texto da nossa meditação de hoje, nos mostra um grande abismo que existe entre a sabedoria de Deus e a sabedoria dos homens, entre até mesmo a misericórdia, né? A misericórdia de Deus próximo da misericórdia que nós, seres humanos, temos pelos outros. E o interessante desse capítulo aqui é que ele faz um raio-x no coração de Jonas. A gente consegue olhar para o coração de Jonas, né? Ver como que ele está pensando, ver como que ele está sentindo, né? E isso aqui é maravilhoso também, porque nos mostra que nem todas as pessoas de sucesso externo na vida têm necessariamente um bom relacionamento com Deus, tem um coração ali no altar, tem um coração de servo, de discípulo de Cristo, né? Quantas vezes nós admiramos tantas pessoas que falam bem, olha a pessoa pregando na internet, né, em algum lugar, fala: nossa, essa pessoa fala tão bem, deve ser muito próxima do Senhor, deve ser mais crente do que eu, essa pessoa aí, né? Com toda certeza. Nossa, lá no céu ela vai estar muito mais próxima do Senhor do que eu, né? Vai ter, de repente, uma mansão muito melhor, porque essa pessoa aí é um exemplo de crente, né? E a gente mede como isso? Através de números, através daquilo que os nossos olhos podem ver, né? Não, porque ela prega e várias pessoas vão até o lugar para ver ela. Olha quantas visualizações ela tem no YouTube, olha quantos seguidores tem no Instagram. Essa pessoa é demais, né? E nós temos essa tendência, né, no nosso meio, de admirar pessoas assim. Só que a gente olha para essas pessoas, pode ver algumas realizações, mas nós não sabemos como que está o coração dela.
Nós não sabemos como que está a comunhão dela com o Senhor. Não conhecemos os frutos que essa pessoa tem desenvolvido fora do palco, fora dos holofotes, né? Por trás das câmeras. Então precisamos tomar muito cuidado. E o propósito então desse livro de Jonas é nos impedir para que nós não sejamos como Jonas, para fugirmos desse erro, né? Não só nas nossas ações, que nós vimos desde o começo, de não obedecer ao Senhor, mas agora muito mais em relação às nossas intenções. Qual é a intenção que você faz aquilo que você faz? Jonas pregou para uma cidade inteira, mas ainda estava com uma intenção errada. Ainda desejava a destruição daquela cidade. Então, eu creio, né, que Jonas foi quem escreveu esse livro. Se não foi ele, ele ditou, né, ele contou essa história para que outra pessoa pudesse escrever esse livro, e ele abriu o coração dele mesmo ali, ele mostrou tudo aquilo que ele fez de errado, justamente para que, em primeiro lugar, o povo de Israel não caísse nesse mesmo erro dele, e em segundo lugar, para que todos nós, né, que viemos depois, estamos aí na sequência, né, de Israel, somos a igreja do Senhor, para que todos nós possamos aprender também, e não cair nesse mesmo erro. E ao olhar então aqui para esse capítulo e para o coração de Jonas, nós podemos destacar 3 erros da vida de Jonas, que nós também não devemos ter. Em primeiro lugar, o texto nos mostra aí uma oração errada que Jonas faz. Eu quero ler de novo os versículos 2 e 3, dizem assim: ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que promete castigar, mas depois se arrepende. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Essa aqui é a segunda oração registrada na Bíblia, né? A segunda oração de Jonas. E é interessante a gente fazer um comparativo, né, das orações. Em primeiro lugar, que era para ele ter orado lá no barco, e ele nem orou, né? Estava dormindo enquanto estava todo mundo orando. Mas depois ele tem aquela oração lá no fundo do mar, né, dentro do peixe. E a gente tem essa outra oração aqui no final do livro. A primeira oração foi no pior dos lugares, né, que ele poderia estar. Um lugar que nem eu nem você nunca estivemos, né, dentro da barriga de um peixe. Prestes a morrer, né, com a vida ali por um fio mesmo. E a pior oração, que foi essa segunda oração aqui que ele faz, já foi no melhor dos lugares, né? Ele estava ali em Nínive, um lugar onde Deus estava operando, um lugar onde Deus estava presente, onde Deus estava realizando um milagre ali de arrependimento, onde várias pessoas estavam enxergando o Senhor e se voltando para o Senhor, dedicando culto ao Senhor. Nessa oração aqui nós vemos que Jonas conhecia muito bem quem Deus era, né? Ele fala que Deus é misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que promete castigar, mas depois se arrepende. Só que a gente vê que Jonas usa tudo isso para se irritar com Deus. Ele fala assim: ó, Deus, o Senhor não deveria ser do jeito que o Senhor é, não. Se dependesse de mim, o Senhor seria diferente. O Senhor não teria todos esses atributos aí não, né? Olha só que arrogância, né? Jonas, ele quer que Deus seja diferente. E além disso, por Deus demonstrar a sua misericórdia, talvez Jonas tivesse uma preocupação com o seu próprio testemunho, né? Como que as pessoas vão olhar para mim agora? Eu fui lá para a cidade, eu preguei que Deus ia destruir, e agora Deus não destrói? Eu falei que daqui a 40 dias, né, Deus vai destruir isso aqui, vocês vão sofrer. E agora Deus não destrói, como que eu vou ficar agora? Como é que eu vou voltar lá para Jerusalém, para minha terra? Como que eu vou voltar? Eu vou ser considerado um falso profeta agora? Como é que fica a minha reputação? Isso é muito complicado. E quando a gente olha assim, a gente fala: ei, Jonas, né? Mas e na nossa vida também? Quantas vezes a gente quer defender mais a nossa própria reputação do que a vontade de Deus? Ah, mas se eu fizer isso aí, o que vão pensar de mim? Se eu perdoar tal pessoa, o que vão falar de mim? Se eu abaixar minha cabeça para os outros, lá no meu serviço, se eu me humilhar, eu vou me humilhar, o que vão falar de mim?
várias e várias vezes nós queremos que Deus seja da forma como nós queremos, e não da forma como Ele realmente é. Nós queremos pintar o nosso próprio Deus, e a Bíblia diz que isso é idolatria. Deus, Ele é um só, e Ele manifesta os seus atributos, Ele mostra para nós os seus atributos. Nós podemos conhecer vários dos atributos de Deus, e alguns deles nós podemos até ter também. Mas nós não devemos querer mudar a imagem de Deus, querer que Deus seja diferente do que Ele revelou que Ele é. E um dos comentários que eu estava lendo, para preparar essa mensagem aqui, um autor, Warren Wiersbe, ele diz o seguinte: quando a reputação é mais importante do que o caráter, e quando agradar a nós mesmos e a nossos amigos é mais importante do que agradar a Deus, então corremos o risco de nos tornar como Jonas e de dedicar nossa vida a defender preconceitos e não a cumprir nossas responsabilidades espirituais. Às vezes a gente tem o nosso preconceito, né? A gente já forma o nosso preconceito. Não, para mim Deus é assim. E Deus vai realizar, Deus vai agir de acordo com o que eu penso, de acordo com a minha própria vontade. Até hoje pela manhã aqui na IBD eu comentei, né? Que muitos desenham a figura de Jesus, né? Ou Jesus é popstar, ou Jesus é muito fraquinho, né? Ou Jesus ele é capitalista, ou não, meu Jesus ele é socialista. Então, defendem, né? E vão defendendo, vão criando a sua teologia, não olham para a Bíblia, né? Mas defendem. Não, eu sei que Jesus cuidou de muitos pobres, né? Muitas pessoas, então com certeza Jesus era socialista. Então é para isso que eu vou viver. Sendo que Jesus, né? Nem tinha isso, né, em mente. Então, cuidado com essa idolatria. Cuidado em querer desenhar o seu próprio Deus e depois se frustrar quando você vê que Deus não é da forma como você pensou, como você imaginou que Ele era. E Ele vai se mostrar como Ele realmente é. Ele se mostra na Bíblia, Ele se mostra na criação. E Ele se mostra também agindo nas nossas vidas. E até mesmo nos desagradando. Fazendo com que algo aconteça da forma como nós não queremos que aconteça. Ah, Senhor, mas eu queria tanto aquilo. Mas eu não vou te dar. Eu não vou te dar, porque eu sei o que é melhor para você. Mas, algo interessante, que eu acabo ficando aqui como o Jonas também, né? É ver a enorme paciência que Deus tem com Jonas, né? Porque quantos motivos Jonas deu para Deus abandonar ele, né? Semana passada eu comentei aqui também, né? Que Moisés errou uma vez só e pronto, né? Deus já não deu mais... Deus já não agiu com misericórdia com Moisés, né? Falou, não, agora você não entra mais na terra prometida. E Jonas vai tendo uma chance atrás da outra, né? Aí dá vontade de falar, Deus, o Senhor não devia ser tão paciente assim não. Mas, né, se eu olhar para a minha vida, né, ainda bem que Ele é paciente assim, né? Ainda bem que Ele é tão paciente assim. Mas o versículo 4 mostra Deus chegando com todo carinho e falando, né? Você tem alguma razão para essa fúria? Deus poderia já, né, estralar o dedo ali, fulminar Jonas, né? Fala assim, quem você pensa que é, cara? Você vai querer discutir comigo? Você vai querer me ensinar? Mas Deus vai tratar o coração de Jonas. Olha quanta paciência, né? E Ele pergunta, você tem alguma razão para essa fúria? É muito interessante, meus irmãos, e é muito importante nós questionarmos a nossa própria vida, e nós questionarmos a razão de fazermos aquilo que nós fazemos. Qual é a razão de nós sentirmos aquilo que estamos sentindo? Por que você está se sentindo assim? Por que você está bravo? Por que você está triste? Por que você está depressivo? Por que você está querendo perder a sua vida? É porque as coisas não aconteceram de acordo com o que você queria que acontecesse? É porque você pensa que você é o Deus da sua vida? É por isso que você está triste? É por isso que você está bravo? Então a gente precisa sempre estar visitando as motivações do nosso coração. O nosso coração ele é enganoso. O nosso coração vira e mexe, ele vai querer puxar, né, o foco da nossa adoração para Ele mesmo, né? Para nós cairmos na idolatria de adorarmos a nós mesmos e pararmos de adorar o nosso próprio Deus. E a gente começa, né, a fazer orações erradas assim. Senhor, por quê? Por que o Senhor não permitiu que eu vivesse isso? Por que o Senhor abençoa os outros, não me abençoa?
Por que o Senhor não castigou aqueles lá que merecem ser castigados? Por que tem tanta gente ruim aí que apronta um monte e está vivo, às vezes se acidenta, nem se arranha, e um servo do Senhor que era tão amado por nós, morre? E o Senhor leva, por que isso, Senhor? E são vários questionamentos que nós poderíamos ficar fazendo aqui, né? Mas com certeza você deve estar lembrando de algum que você deve fazer ao Senhor. Mas tome cuidado com as orações erradas. É muito importante nós orarmos. Que bom que Jonas orou nesse momento, porque a oração é um momento onde nós podemos nos relacionar com o Senhor, onde não somente nós falamos, mas o Senhor responde, o Senhor trata conosco também. É muito pior você não orar. É muito pior você, nem buscar o Senhor. Ore, fale com o Senhor, abra o seu coração diante do Senhor. Mas tome cuidado com as suas intenções e preste atenção para as respostas que o Senhor vai dar para você também. Na sequência, o texto nos mostra também uma alegria errada que Jonas tinha na sua vida. Os versículos 5 e 6 dizem o seguinte: Jonas saiu e sentou-se no lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor. E Jonas ficou muito alegre. Nós podemos ver aqui duas expectativas que Jonas tinha. A primeira era assistir de camarote a destruição de Nínive. Ele já foi lá para leste, arrumou talvez ali um barranquinho. Vou sentar aqui e vou esperar. A gente não vê Deus mandando ele ficar lá. Ele talvez já pudesse voltar para casa, né? Mas vou ficar aqui. Deus se arrependeu de castigar eles, vai que Deus muda de ideia de novo, né? E quer castigar. E eu vou estar aqui para assistir, né? Eu vou dar risada, vou aplaudir. E a segunda expectativa que Jonas tinha era de ter algum tipo de conforto na vida dele. Ele queria estar ali para assistir essa destruição, mas ainda queria ficar confortável. E aí Deus vai trabalhar nessa expectativa dele. Deus faz crescer uma planta que faz sombra para ele, e ele passou um dia ali maravilhoso, na sombra fresca ali, né, tranquilinho e tal, só de camarote olhando. E aí Deus vai lá e manda uma lagarta que faz apodrecer aquela planta ali, seca, né? E rapidinho já não tem mais aquela sombra. E aí o texto continua, né? nos mostrando isso aí. E quando a gente olha para esse texto, parece que Deus está sendo uma criança que está brincando ali, né, com Jonas, né? Deus está provocando, né? Deus está só cutucando Jonas, né? Podia deixar Jonas quieto, mas está cutucando. Deus não é um provocador assim, só por provocar, só para irritar. Na verdade, a Bíblia fala que Deus não tenta ninguém. Deus, ele nos ensina, e algumas vezes de formas que nós não gostamos, de formas que vão mexer ali nas nossas vontades, vão mexer naquelas áreas sensíveis da nossa vida, né? Deus estava ensinando Jonas aqui, e com tudo isso, Jonas revelou o caráter dele. Jonas revelou que ele tinha um ânimo duplo, né? Eu não sou psiquiatra, né, psicólogo e tudo mais, mas existe o termo lá da bipolaridade, né? Talvez nós poderíamos trazer isso aqui, né, e ver algo parecido assim na vida de Jonas, né? Porque por diversas vezes a Bíblia ela vem nos mostrar assim que é contra a hipocrisia, e está mostrando aqui que Jonas ele está vivendo dessa forma, né, dupla. Num instante ele estava lá pregando, né, para o povo dele, como nós citamos lá em 2 Reis, ele profetizando e as coisas acontecendo. Aí depois no livro de Jonas, Deus ordena para ele pregar para Nínive, e ele foge, não quer mais pregar, não quer mais obedecer. Enquanto ele estava lá dentro do grande peixe, ele ora para Deus salvar a vida dele, porque ele não queria morrer. Aí agora aqui no final, ele ora pedindo para Deus matar ele, para Deus tirar a vida dele. Não faz sentido, né? Ele chama a cidade inteira ali ao arrependimento, para se voltar ao Senhor, mas ele próprio não se arrepende dos seus pecados, dos seus erros. Era um homem que estava mais preocupado em ter conforto físico do que em ganhar almas perdidas
para o Senhor. E aí a grande lição aqui que nós vemos é todo mundo se voltando para o Senhor, todo mundo obedecendo a Deus, os marinheiros, os ninivitas, a planta, o verme, o sol, o vento, todo mundo obedecendo ao Senhor, e Jonas ainda se recusando a obedecer. O único que era o crente é que desde o início da história ainda estava infeliz no final da história. Ainda estava depressivo, querendo morrer. Isso aqui mostra muitas vezes o nosso caráter, né? Mostra como que está o nosso coração. E existem algumas perguntas que nós podemos fazer para nós mesmos, né? Para saber onde que está a nossa real intenção, onde que estão as nossas motivações. Pergunte a você mesmo, o que é que te faz feliz? O que você precisa para ser feliz? É ganhar mais? É ganhar mais? É você conseguir comprar tudo aquilo que você quer? O que te faz feliz é ter um relacionamento com alguém? O que é que te faz feliz? E o que é que te deixa com raiva? O que te irrita? E o que te faz desistir? Desistir das coisas, desistir de repente de servir a igreja, desistir dos relacionamentos, desistir até mesmo da vida. O que te faz desistir? É interessante que só nesse capítulo, né, nós temos aí um pedido de Jonas por 3 vezes, pedindo a sua própria morte, um desejo suicida. Algo muito sério, né, que nós vemos, né, numa projeção maior nos dias de hoje. Falam-se muito mais, né, hoje em dia sobre isso, mas não é algo do nosso tempo. A Bíblia nos mostra que desde lá do início, né, desde que o mundo é mundo, desde que o pecado entrou nesse mundo, existe essa tendência, né, da pessoa cair numa depressão, querer desistir da vida. Um conselheiro de Davi passou a ser conselheiro, né, do próprio filho de Davi, e como não aceitou, né, o filho de Davi não aceitou o conselho dele, ele falou, tá bom, então foi para a casa dele, arrumou as coisas, se enforcou, desistiu da vida, né, porque o rei não aceita meu conselho. Temos vários casos assim na Bíblia, né, mas nós somos ensinados pela palavra de Deus, que nós não temos o direito de desistir da nossa vida. Deus não se agrada de quem ora desse jeito, pedindo o fim da sua vida, pedindo, né, tem esse desejo, né, de sair, de tentar se livrar o mais rápido possível dos problemas. Porque o suicídio, ele quer isso, né, ele quer acabar com o problema o mais rápido possível. Mas não é por aí, não é por aí. Esse é um desejo pecaminoso. O pecado, ele vai querer nos guiar para aquilo que é errado, para aquilo que desagrada a Deus. Mas aqueles que servem a Deus devem entender que a sua vida não pertence mais a você mesmo. Sua vida pertence ao Senhor e cabe a Ele decidir o dia e a hora que você vai. O dia e a hora que Ele vai te recolher. Se a sua vida pertence a Ele, por que você fica triste porque as coisas não acontecem de acordo com a sua vontade? Porque os seus desejos não são satisfeitos. Isso muitas vezes mostra que a nossa alegria está nos lugares errados, está muitas vezes nas coisas deste mundo, né? Num conforto que eu quero ter, num relacionamento que eu gostaria de ter, e eu vou colocando a minha alegria nas coisas que são pecaminosas, nas coisas que estão contaminadas pelo pecado. Vou colocando a minha alegria naquelas coisas que são passageiras. E não deve. Até mesmo num filho, né? Filhos, né, são maravilhosos, né? Um amor tão lindo que nós vemos. Mas nem assim, nossa alegria não deve estar nos nossos filhos, deve estar no Senhor. O Senhor é eterno, o Senhor está sempre conosco. A nossa alegria deve estar nele. E por fim, nós podemos ver aí o terceiro erro de Jonas, que é ter uma misericórdia errada. O texto, ele se encerra com uma palavra de Deus, e não vai nos mostrar se Jonas se arrependeu de verdade ou não, como que Jonas vai responder para o Senhor.
Mas o que fica evidente aqui é que Jonas, ele tinha uma misericórdia errada. Ele tinha a misericórdia apenas para o seu próprio povo. Tanto é que ele pregava para o seu povo, mas para os outros povos não. Ele tinha misericórdia por uma planta, mas por uma cidade inteira como Nínive, ele ansiava a destruição. É interessante quando a gente compara, por exemplo, com o profeta Jeremias, né? Jeremias, ele olha para Jerusalém e ele chora por aquela cidade. Jesus, o nosso Senhor, chora também por Jerusalém. E Jonas, ele olha para Nínive e se enche de ira. E ele precisava aprender então com Deus aqui como ter piedade no seu coração. Ele precisava aprender a se compadecer por aquelas almas que estavam perdidas. E aí mais uma vez Deus vem tratar o coração de Jonas. E nós temos esses versículos 10 e 11 que encerram tão bem esse livro, dizendo o seguinte: mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Então olha que Deus está falando para Jonas: Jonas, por que você não percebe quantas vezes eu dediquei a minha misericórdia para você? Você acha que você é merecedor? Você veio de um povo que foi escolhido para representar o meu nome, e eu tenho feito maravilhas na sua vida, tenho usado você, te livrei da morte, usei você ali na vida daquela cidade, né? Pregou para várias pessoas, e você não tem visto a misericórdia que eu dediquei para a sua vida. E você não quer compartilhar essa misericórdia com outras pessoas também? Mas ao contrário, Jonas, você quer ter misericórdia por uma planta que nasceu em um dia e no outro dia já se foi. É por uma planta que você vai dedicar misericórdia, e não para várias outras pessoas, por uma cidade tão grande quanto Nínive. No versículo 11 aí nos mostra, Deus usando essa expressão, né? 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a esquerda. Os estudiosos, eles entendem que aqui Deus está falando de 120 mil crianças. As crianças que não sabem distinguir, né? Direita e esquerda. Mas os arqueólogos chegam a dizer que Nínive provavelmente tinha 500 mil pessoas. Dentre elas, né, 120 mil crianças que iriam morrer. Mais os animais também. E aí Deus não poderia exercer misericórdia sobre eles. Mas pela graça de Deus, aquela geração foi poupada. Infelizmente depois Nínive voltou a praticar os seus pecados, e Deus castigou mesmo eles, né? Eles foram destruídos. Mas aquela geração foi poupada. E muito provavelmente Jonas também foi, né? E aprendeu com tudo isso, voltou para casa, e quis ensinar ao seu povo, quis ensinar às outras pessoas que viessem a ler o seu livro, inspirado pelo Espírito Santo, para não caírem nesse erro, para não achar que eu sou apenas um lago, né? Eu recebo a graça de Deus e a graça de Deus fica aqui. Eu recebo a misericórdia de Deus e pronto, ela fica aqui. Mas nós somos como rios, né? Que seguem compartilhando essa graça, essa misericórdia de Deus. Não fomos salvos para aproveitar essa salvação só para nós. Fomos salvos para compartilhar esse amor que é sacrificial. O amor de Cristo, ele é maravilhoso. Cristo amou os seus inimigos. E nós devemos compartilhar esse amor com os outros também. Então não cabe a nós olharmos para alguma outra pessoa e falar assim: essa pessoa não merece perdão, não. Essa pessoa aqui não merece nem conhecer a Cristo. Essa pessoa aqui não presta. Essa pessoa aí, ó, não quero mais ter relacionamento com ela não, porque ela pisou feio na bola comigo. Não cabe isso nas nossas vidas. Ah, meu vizinho é chato demais. Nossa, já fiquei sabendo até que já bateu na esposa. Então, não vou pregar o evangelho para ele não. Tomara que vá para o inferno, merece. Às vezes a gente não tem esse tipo de pensamento. Mas, diante de Deus, nós somos iguais.
por pior que você possa pensar de uma outra pessoa, pelo fato de nós ofendermos a glória de Deus, nós somos pecadores iguais, indignos dessa salvação, indignos desse perdão, não merecemos. E Deus então poupa Nínive, poupa Jonas, mas para que ele pudesse poupar Nínive, Jonas, eu e você, a Bíblia diz que Deus não poupou o seu próprio filho. Olha só, aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Só existiu perdão para Nínive, só existiu perdão para nós, porque Cristo pagou o preço do nosso pecado. Cristo morreu numa cruz para nos salvar. E Jesus Cristo, ele vem nos falar sobre esse texto aqui. Eu quero repetir um texto que eu já trouxe aqui em uma das pregações, que Jesus Cristo usa isso que aconteceu em Nínive para chamar a atenção daqueles que estavam ouvindo a sua palavra, e essa palavra de Cristo serve para todos nós no dia de hoje. Jesus Cristo falou o seguinte: os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e agora está aqui o que é maior do que Jonas. Até aquele povo que era cruel, que era terrível, ouviu a pregação e se arrependeu, e encontrou a misericórdia de Deus. E vocês que são judeus, estão aqui ouvindo a minha palavra e não estão se arrependendo. Vocês vão ser julgados pelos ninivitas. E essa mesma mensagem cabe a todos nós, que estamos olhando para a palavra de Deus todos os dias ou toda semana, né? Toda semana nos reunimos aqui na igreja para pregar a palavra. Estamos ouvindo, sabemos que Deus vai castigar aqueles que são pecadores, aqueles que ainda não se renderam a Cristo, que não aceitaram a Cristo como seu Senhor e Salvador, não se arrependem dos seus pecados. E Cristo está falando: vocês estão tendo a oportunidade de arrependimento, e aí, como que vocês vão ficar? E mais uma vez, né, eu comecei o estudo de Jonas, capítulo 1, falando isso, e eu quero terminar dizendo que esse livro não é para falar de Jonas, não é para falar de peixe, esse livro é para falar de um Deus maravilhoso, um Deus bondoso, um Deus misericordioso, um Deus que se tornou homem para nos salvar. E Jesus Cristo fala aqui que Ele é muito maior do que Jonas, né? Ele é maior do que Jonas na sua pessoa, né? Porque, embora os dois fossem judeus e profetas, Jesus era o Filho de Deus. Jesus, ele é maior do que Jonas na sua mensagem, porque Jonas pregou uma mensagem de julgamento, de destruição, e Jesus Cristo, ele veio pregar uma mensagem de graça e de salvação. Jonas quase morreu por causa dos próprios pecados dele, mas Jesus Cristo não tinha pecado, e morreu por causa dos pecados do mundo inteiro. Jonas pregou e salvou uma cidade inteira, mas Jesus Cristo veio para salvar o mundo inteiro. Jonas não obedeceu de coração, mas Jesus Cristo, mesmo sem precisar, ele obedeceu ao Pai de todo o coração. Jonas, ele não amou aquele povo para o qual ele foi pregar, mas Jesus Cristo teve compaixão dos pecadores e provou o seu amor morrendo numa cruz ali. Jesus Cristo precisou ir para fora da cidade, mas numa cruz, foi crucificado fora da cidade, e lá de fora da cidade ele ora, pedindo para que Deus perdoasse os seus algozes, aqueles que estavam crucificando ele. Jonas orou pedindo a destruição, ou pedindo o fim da sua própria vida, né? Jesus é muito maior do que Jonas, e a Bíblia nos convida a sermos semelhantes a Cristo, a buscarmos a esse Jesus Cristo, ouvirmos a sua palavra, nos arrependermos dos nossos pecados, e sermos semelhantes a Ele. Como você tem olhado para as pessoas que estão sem Cristo, para as pessoas que estão perdidas? Você demonstra compaixão aos pecadores, aquelas pessoas que erram, aquelas pessoas que pisam na bola? Você demonstra, você dá uma segunda chance para as pessoas? De que maneira nós temos demonstrado essa graça de Deus, essa misericórdia de Deus nas nossas vidas?
Temos nos preocupado nessa cidade que nós vivemos, né, uma cidade grande até, mas que existe ainda tantos atos pecaminosos nessa cidade. Nós temos pregado a palavra de Deus, nós temos orado para que o Evangelho alcance aquelas pessoas que até mesmo nós nem gostamos, nós não vamos com a cara, ou temos uma divergência política, temos orado, e quando as pessoas se arrependem e creem em Jesus como Salvador, nós nos alegramos com elas. Que o nosso olhar esteja sempre atento, para que todos nós possamos aprender, né, essa grande lição da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus não foi exercida apenas sobre Nínive ou sobre Jonas. A misericórdia de Deus, ela se renova todas as manhãs sobre a mim e sobre a sua vida. Mas vai chegar um momento que essa misericórdia vai acabar. Quando Jesus Cristo vier, ou quando Ele te levar, né? Se você ainda não aproveitou dessa misericórdia, não se arrependeu, não entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo, vai ser tarde demais. Aí você não vai mais poder contar com essa misericórdia. Só vai poder contar com a justiça de Deus. Ele continua sendo justo. Então que nós possamos olhar para essa preciosa graça do Senhor, nos arrepender dos nossos pecados, e que possamos também compartilhar essa graça com outras pessoas. Amém?